Olá! Nesta unidade de estudo, vamos estudar acerca do aspecto quantitativo e isenção do imposto sobre a renda. E quem são isentos do imposto de renda? Você saberia responder essa questão se caísse no seu concurso? Para a resposta, vamos à aula. Vamos nessa. Então, continuando a questão da base de cálculo do imposto de renda pessoa jurídica. Então, vocês acabaram de ver que pode ser o lucro real ou o lucro presumido ou extraordinariamente ou excepcionalmente o lucro arbitrado. Por que isso cai em concurso, Nilo? Cai. Veja que a regra é uma opção. A pessoa jurídica escolhe se vai ser tributada pelo lucro real ou lucro presumido. Todavia, existem hipóteses em que alguns tipos de empresa, alguns tipos de pessoas jurídicas vão ser obrigatoriamente, isso está estabelecido em lei, elas devem obrigatoriamente recolher pelo lucro real. São os bancos comerciais, bancos de investimento, sociedades de crédito, instituições financeiras em geral. Então, veja, a regra é a opção entre o lucro real e o lucro presumido. Mas existem empresas que devem recolher obrigatoriamente pelo lucro real. Já o lucro arbitrado é uma exceção, é uma hipótese extraordinária, em decorrência da impossibilidade de recolhimento pelo lucro real ou pelo lucro presumido. Então vamos ver aqui o aspecto quantitativo. Lucro real, importante primeiro ponto, se distingue de lucro líquido, não tem nada a ver. Se utiliza, não é que não tem nada a ver, mas são conceitos distintos. Veja que o conceito de lucro real, o lucro líquido, é utilizado nesse cálculo, mas o conceito de forma geral é receita bruta menos as despesas operacionais. Então, o lucro líquido, isso é bom que você leve para a prova, se distingue de, lucro real se distingue de lucro líquido. São coisas distintas. O lucro real, que é sim a base de cálculo, veja que é a receita bruta menos as despesas operacionais. O lucro líquido é utilizado em determinados cálculos, mas o lucro líquido não é a base de cálculo. A base de cálculo é o lucro real. Receita bruta menos despesas operacionais. O lucro líquido é usado? Para fins de cálculo? Mas não é base de cálculo. Então, se cair na sua prova, a base de cálculo é o lucro líquido. Não. A base de cálculo, como bem diz o artigo 44 do CTN, é o lucro real, que vai se utilizar do cálculo do lucro líquido em determinadas hipóteses. Então, veja que os bancos em geral, bancos de investimento, bancos de crédito, todos esses são obrigados a recolher pelo lucro real. Os bancos aí normais das praças são obrigatoriamente, por lei, devem recolher pelo lucro real. E as sociedades de crédito em geral também. Veja que o lucro presumido é uma opção por parte do contribuinte do imposto de renda à pessoa jurídica. É uma opção, salvo para aquelas pessoas jurídicas que são obrigadas a recolher pelo lucro real. Como é que é feito? Se aplica uma determinada percentagem, de 8% a 32%, por exemplo, sobre o lucro presumido. Então veja aqui, um exemplo claro do Superior Tribunal de Justiça, o Superior Tribunal de Justiça, veja que no lucro presumido, com base na aplicação de determinada percentagem sobre a receita bruta da pessoa jurídica, por exemplo, a percentagem de 8% para a prestação de serviços de transporte de carga ou 32% para a prestação de serviços em geral, exceto os serviços hospitalares. E aqui eu quero chamar a sua atenção de uma decisão do STJ, que pode estar na sua prova, que fala sobre os laboratórios de análises clínicas, prestadoras de serviços de diagnósticos médicos e clínicas de oftalmologia não têm direito à redução do percentual de 32% para 8% do recolhimento do imposto de renda à pessoa jurídica, pois a alíquota reduzida é direito apenas das instituições que prestam serviços hospitalares, envolvendo, por exemplo, internação de pacientes. Então, essa decisão
é importante, que afirma que laboratórios de análises clínicas, prestadoras de serviços de diagnósticos médicos, como raio-x, por exemplo, e clínicas de oftalmologia, não têm o direito da redução de 32% para 8% sobre o lucro, né, sobre a receita bruta. Por quê? Porque aí não é equiparado a serviços hospitalares e, né, não envolvem, por exemplo, internação de pacientes. Dito isso, meu amigo, minha amiga, veja que o lucro arbitrado ele é excepcional, né, extraordinário. Ele é aplicado no caso da impossibilidade de utilização do lucro presumido e no caso de impossibilidade de utilização do lucro real. Né? Por exemplo, quando o contribuinte, pessoa jurídica, descumpre o cumprimento, né? descumpre as obrigações tributárias acessórias. Por exemplo, ele deixa de escriturar os seus livros contábeis, deixa de emitir nota fiscal. Então, a Receita Federal fica impossibilitada de fazer a apuração da base de cálculo. Então, vai e arbitra o lucro. Né? E esse arbitramento aí, né, tem fundamento na norma geral do artigo 148 do Código Tributário Nacional, que é a norma geral a respeito do arbitramento da base de cálculo dos tributos em geral. Dito isso, meu amigo e minha amiga, vamos seguindo. Veja, né, que essa seguinte decisão do STJ também é importante. Depósitos judiciais utilizados para suspender a exigibilidade do crédito tributário consistem em ingressos tributários sujeitos à sorte da demanda judicial e não em receitas tributárias, de modo que não são dedutíveis da base de cálculo do imposto de renda pessoa jurídica até o trânsito em julgado da demanda. Ok? A respeito das alíquotas, as alíquotas do imposto de renda, tanto pessoa física como pessoa jurídica, são estabelecidas pela legislação ordinária, né, pelas respectivas leis ordinárias. Você viu aí que no lucro presumido posso aplicar uma alíquota de 8% para os serviços hospitalares, posso aplicar aí uma alíquota de 32%. Então veja que ela é definida na legislação ordinária. Veja aqui, né, e claro, tem que obedecer, né, o critério da progressividade. Segunda questão. Veja aqui, né, a tabela do imposto de renda para o ano de 2013, né? Aí que você vai utilizar na sua declaração de ajuste anual do ano posterior. Veja que até R$ 1.710,78 há aí como se fosse uma não incidência do imposto. Na verdade, é uma isenção. Né? Não temos alíquota e não temos parcela a deduzir do imposto de renda. Já, é claro que aqui é a tabela mensal do imposto de renda pessoa física. De 1.710,79 a 2.563,91 já se aplica a alíquota de 7,5%. Aplicada a alíquota, já sei o valor do imposto? Não. Tenho que deduzir de R$ 128,31. E aí, de 2.563 a 3.418, a alíquota de 15%. Depois, aplicada a alíquota à renda, a base de cálculo diminui da parcela a deduzir. Depois temos aí a alíquota de 3.418 a 4.271, 22,5%, parcela a deduzir 577, e acima de 4.271 e 59, 27,5%, parcela a deduzir R$ 790,58. Veja aquilo que a gente conversou na primeira parte, né, do imposto de renda, que quando chega à alíquota de 27,5%, ela deixa de ser progressiva e se torna constante. E foi isso cobrado em concurso público. Quando chega na última alíquota, o imposto de renda se torna um imposto proporcional. Mas lembre que ele é progressivo, tanto que vai subindo a alíquota aqui, quando vai subindo a renda auferida, né, mensal. Agora, claro, quando chega na última alíquota, na última escala de alíquota, aí se torna constante.
Beleza? Então vamos aqui a um ponto também fundamental. Veja que o STJ, ele compreende de forma predominante que no cálculo do imposto de renda incidente sobre rendimentos pagos acumuladamente, né, rendimentos pagos de uma vez só, de forma acumulada, veja que devem ser levados em consideração as tabelas das alíquotas das épocas próprias a que se referem tais rendimentos. Ou seja, eu vou levar em consideração a tabela do momento da ocorrência do fato gerador e não o montante global auferido. Isso é importante para se observar, por consequência, o artigo 144, caput do CTN, que fala que a alíquota deve ser contemporânea, deve ser a pertinente ao fato, ao momento da ocorrência do fato gerador. Beleza? Então, isso aqui nada mais é, nada menos que a aplicação do artigo 144, caput do CTN. Veja aqui um ponto fundamental. Uma isenção que eu quero chamar a sua atenção, porque vem caindo em concursos públicos. É a isenção do imposto de renda, né, pessoa física, dos proventos de aposentadoria ou pensão ou reforma motivada por acidente de serviço e os percebidos, né, pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose, ou seja, são os casos de doença grave, né? Moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental. E aqui eu chamo a sua atenção de estar se considerando, né, se consolidando a jurisprudência. Por exemplo, aqui você vai ver que não tem o mal de Alzheimer. E a jurisprudência, já tem jurisprudência do STJ, está começando a se consolidar no sentido que a alienação mental pode ser equivalente a mal de Alzheimer. Veja, esclerose múltipla, neoplasia maligna, câncer, né? Cegueira. Veja que aqui o STJ também interpreta que pode ser de um olho só. Hanseníase, paralisia irreversível, incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose aquilosante, né? Espondiloartrose aquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget, né? Que é osteite deformante. Né? Pessoal, já gravei mais de 6 horas hoje, né? A cabeça não está funcionando tão bem. Veja, contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida. Mais fácil falar AIDS, né? Essa síndrome da imunodeficiência adquirida é a famosa AIDS, com base em conclusão de medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma. Veja que esse inciso 14, ele é completado pelo inciso 23 da mesma lei, que fala a respeito da pensão. Para consultar o artigo exposto em aula, clique na guia Jurisíntese. Lá você encontra um acervo de mais de 135 mil normas. Desde as mais antigas, como o Código Comercial de 1850, as mais recentes. Você vai ter acesso a toda a legislação federal, superior e inferior, anotada, indexada e vinculada. Até a próxima!